Assista agora o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa. No último dia 13 de maio, nós comemoramos 131 anos da abolição da escravidão aqui no país. Há exatos 131 anos, a princesa Isabel, lá no Rio de Janeiro, assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no país. E alguns anos atrás eu estive lá na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de ver ali alguns jornais originais do início do século XVIII, e onde havia, naqueles jornais, anúncios de pessoas vendendo escravos. E realmente foi algo muito impactante para mim, porque aqueles anúncios, era de uma frieza assim, é como se realmente estivesse vendendo animais. Dizia a idade, dizia o que o escravo sabia fazer, se sabia cozinhar, se sabia mexer com madeira, se sabia fazer construção civil. Então foi realmente uma coisa assim muito impactante para mim. Eu acho que a escravidão, eu acho que você cercear, você tirar a liberdade de alguém, você tirar a capacidade dela escolher o seu destino, dela gerenciar a sua vida, dela poder escolher ir e vir, eu acho que não existe nada mais cruel, não existe nada mais terrível do que fazer isso. Só que é interessante que antigamente, naquela época, a gente reconhecia um escravo de longe. Normalmente os escravos, eles eram negros, eles às vezes andavam com correntes, então você conseguia reconhecer um escravo de longe. E se eu te dissesse que hoje existe no nosso país, existe na sociedade mundial, um tipo de escravidão meio invisível, uma escravidão meio velada, uma escravidão que não se manifesta exteriormente como antigamente. Uma escravidão que é insidiosa, que ela vai entrando pelas beiradas, e que eu gostaria de levar você nessa noite a refletir comigo quais são esses tipos de escravidão. Acho que o primeiro tipo de escravidão são os vícios, né? O vício do álcool, o vício das drogas, crack, cocaína, enfim, qualquer tipo de substância entorpecente que atua no sistema nervoso central, elas podem causar uma escravidão. E veja bem que ninguém acorda de manhã e fala, a partir de hoje eu serei uma pessoa dependente, eu serei uma pessoa viciada em álcool, em crack, enfim. Essas coisas elas começam devagar. A pessoa começa a entrar em contato com essas substâncias eventualmente, esporadicamente, para fins recreativos, para sair com o pessoal, na balada. E aí devagarzinho aquela coisa vai ganhando terreno. Devagarzinho aquela substância vai criando uma dependência na pessoa. E aí chega num ponto que a pessoa ela já começa a gerenciar a sua vida, ela começa a administrar a sua vida, não mais em direção aos seus projetos, não mais em direção à sua família, não mais em direção aos seus sonhos, ao seu trabalho, ela começa a gerenciar a sua vida no sentido de satisfazer o seu senhor, que é a dependência química. Se isso não for escravidão, meu amigo, o que é então? O que as drogas, o que o álcool, o que todas essas substâncias fazem com a gente é uma escravidão sem corrente. A pessoa, quando ela está dependente dessas substâncias, ela começa a substância é o foco da vida dela. Ela começa a perder família, começa a perder esposa, começa a perder esposo, começa a perder filhos, começa a perder a capacidade de trabalho, começa a perder não consegue mais gerenciar suas finanças, vai perdendo a sua autoestima e muitas vezes a sua própria sanidade mental. E isso nada mais é
do que uma escravidão. Porque a partir do momento que a droga ela tira a sua liberdade de escolher, a partir do momento que a droga ela tira a liberdade de você realmente gerenciar a sua vida, isso é escravidão. A segunda coisa que pode escravizar a gente são as doenças psiquiátricas, especialmente a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar. Para você ter uma ideia da problemática, de 2005 a 2015, em 10 anos, o índice de pessoas deprimidas aumentou em 20% no mundo. No Brasil, estima-se que 6% da população brasileira convive com depressão, e a grande maioria sem tratamento, sem ajuda médica. Isso dá quase 12 milhões de pessoas. Isso é praticamente a cidade de São Paulo inteira com depressão. Então, é um problema de saúde pública. E o pior é que a pessoa com depressão, ela abre porta para o suicídio. Nesses 7, 8 minutos aqui que a gente está falando sobre esse assunto, sobre a escravidão, pelo menos umas 8 pessoas já se suicidaram no mundo, porque é um suicídio a cada 40 segundos. E sabe o que é mais triste quando a gente fala sobre depressão? É que, infelizmente, a depressão ainda carrega muito estigma, muito preconceito. Existem muitas pessoas que consideram a pessoa que está com depressão que a pessoa não tem fé, que a pessoa é fraca, que aquilo é frescura, que basta ela levantar a cabeça, basta ela tomar um banho, basta ela sair, que tudo vai se resolver como um passe de mágica. Infelizmente, isso ainda é uma dura realidade. Eu atendo muitas pessoas com depressão e sabe o que é mais triste do que a própria doença em si? É a pessoa se sentir mal por estar doente. Tem pessoas que elas realmente se acham pessoas fracas, se acham pessoas de segunda classe por estarem doentes. Olha, a depressão não escolhe raça, credo, cor, status social, nada. Todo mundo está sujeito. Eu queria que você, que tem um familiar com depressão, que tem um amigo com depressão, que você tivesse a primeira coisa, ter respeito com ela. Você não sabe o que se passa na cabeça dessa pessoa. Você não sabe o grau de sofrimento. Você não sabe a dor da alma que essas pessoas sentem. Por isso que muitas pessoas se suicidam. Muitos se falam que a pessoa com depressão, que ela se mata, na realidade ela não quer morrer, mas ela quer fazer parar aquela dor na alma. Então, tenha respeito com as pessoas com depressão. E olha, você, que talvez você esteja apresentando sinais de depressão, olha, procure ajuda. Não deixa a coisa tomar forma, não deixa a coisa se aprofundar, porque muitas vezes chega num ponto que você já tem, que a dificuldade de tratamento já é muito grande. Eu não consigo imaginar escravidão maior do que a depressão, porque a depressão, ela tira a liberdade da pessoa, ela tira a vontade da pessoa viver, ela tira a vontade da pessoa sair, ela tira a vontade da pessoa se alegrar com a sua família, com o seu trabalho, com as coisas, com suas conquistas. A depressão, ela tira a cor da vida. Eu não consigo imaginar escravidão maior que essa. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe! Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento.
Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Nós estamos conversando um pouquinho a respeito das escravidões modernas, as escravidões às quais nós todos estamos sujeitos nos dias de hoje. Uma terceira coisa que pode, de certa forma, nos escravizar é essa coisinha bem aqui, ó, pequenininha, né? Frágilzinha. Seja sincero, a primeira coisa que você faz de manhã é pegar seu celular, não é? Para você ver suas mensagens? Se não, muito bem, mas uma grande parcela das pessoas, infelizmente, elas estão abusando do celular. Elas estão abusando das conexões, das mídias digitais. E isso já tem um nome, é chamado de nomofobia. A nomofobia já é um transtorno, tá? Na qual a pessoa ela fica viciada, ela fica dependente do celular. E é mais ou menos como funciona uma dependência química. As regiões, os mecanismos neuroquímicos do cérebro são muito parecidos com os fenômenos que acontecem na dependência química. Ou seja, quando a pessoa ela está sem o celular, ela está sem internet, ela está sem bateria, ela fica ansiosa, ela fica irritada, ela fica meio inquieta. A pessoa que está sofrendo desse transtorno, ela não consegue se desgrudar do telefone. Ela tem essa compulsão a ficar olhando toda hora o celular, a ficar olhando mensagem, se alguém mandou zap, para olhar o feed do Facebook, tá? E chega num ponto que esse uso indiscriminado, que esse abuso, ele começa a atrapalhar o relacionamento da família, tá? Então, a pessoa começa a roubar tempo que antes ela destinava ao filho, à esposa, ao esposo para estar no celular. A nomofobia acontece também quando a pessoa começa a atrapalhar o seu trabalho, ou seja, o desempenho do trabalho já começa a ser prejudicado, porque a pessoa ela vai tentar fazer as suas tarefas, vai tentar estudar, e aí logo ela começa a entrar no celular e fica horas e horas a fio no celular. A nomofobia está presente também quando a pessoa começa a atrasar compromisso, começa a gastar muito com o celular, a conta do celular começa a vir muito alta. Ela tem esse desejo sempre de ficar trocando de aparelho, cada vez um aparelho mais caro, um aparelho mais potente, com mais memória, tá? Então, todos esses sintomas são sintomas de nomofobia, ou seja, essa compulsão que as pessoas estão tendo pelos seus aparelhos celulares. Existem já alguns estudos em curso dizendo que até 30% das pessoas que possuem celular podem desenvolver esse problema, essa dependência, essa espécie de escravidão por causa desse aparelhinho. Então, tome cuidado, né? Tome cuidado com isso, né? Use o celular é uma ferramenta fantástica de comunicação, é uma ferramenta que tem muitas coisas boas, mas como tudo na vida, nós temos que tomar cuidado para não acontecer o desequilíbrio no uso do aparelho celular. A quarta coisa que pode nos escravizar, digamos assim, é a chamada dependência emocional. Desde quando a gente é criança, a gente sempre ouve falar essa história de alma gêmea, de a tampa da minha panela, de encontrar a cara metade, a outra metade da laranja, né? Você deve ter ouvido isso, todo mundo ouve isso. E essas expressões, esses ditados, a princípio, eles são bobinhos, eles são coisas, mas eles traduzem, digamos assim, uma coisa que existe dentro da nossa cultura, que é a ideia de que nós somos seres incompletos e que para a gente ser completo, para a gente ser feliz, a gente precisa de uma outra pessoa.
Então é necessário, segundo essa cultura, para você ser pleno, para você realmente ser feliz, você precisa de um parceiro, de uma parceira, tá? E isso não é verdade. Nós somos seres completos, né? Nós temos a capacidade dentro de nós de sermos felizes sozinhos ou acompanhados, tá? Não é necessário, não é obrigatório que eu tenha alguém. E quando a pessoa tem essa crença, esse paradigma de que é preciso para ela ser feliz ter uma outra pessoa, ela pode correr o risco de se tornar uma pessoa com dependência emocional. A pessoa com dependência emocional, ela terceiriza a sua expectativa de felicidade em cima do parceiro. Tá? Ou seja, ela só pode ser feliz, ele só pode ser feliz se tiver com o parceiro ou com a parceira, né? Ela não consegue fazer nada sozinha, se não tiver o parceiro junto. Ela não consegue viajar, ela não consegue desfrutar, ela não consegue ficar num local se não tiver o parceiro do lado. E qualquer situação, qualquer coisa que possa estremecer essa relação, qualquer coisa que possa fragilizar essa relação, tiram o prumo dessa pessoa. Essa pessoa simplesmente, ela não consegue, ela não admite a possibilidade dela ficar sozinha. Então perceba que quando a gente entende isso, isso nos causa uma liberdade. Quando a gente tem esse insight, quando a gente tem esse conhecimento de que se eu preciso de uma pessoa ou não para ser feliz, é uma escolha minha. Não é obrigado. Eu não sou obrigado a isso. Não existe nada dentro do nosso DNA, da nossa genética, que me obrigue a ter um companheiro ou uma companheira. Tá? Agora, quando eu coloco essa condição para a minha felicidade, eu caio nesse risco de me tornar uma pessoa com dependência emocional. Isso não é bom, porque isso tira a minha liberdade, isso coloca o meu destino nas mãos dessa pessoa. Bom, eu escolhi essas 4 coisas para falar sobre escravidão, mas olha, analise a sua vida, tá? Tem muita coisa que a gente pode se tornar escravo. A gente pode se tornar escravo da comida, da pornografia, da televisão. A gente pode ser dependente de tanta coisa que às vezes vai tirando a nossa liberdade. Então, cada um de nós tem que analisar a nossa vida. E como é que você pode saber se existe alguma coisa que pode estar escravizando você? Se imagine sem aquilo. Se imagine sem aquele comportamento, sem aquela pessoa, sem aquela coisa, e imagine qual seria o cenário. Se isso te causar desconforto, se isso te causar sofrimento, tome cuidado. Isso pode estar se tornando uma coisa que vai tirar o quê? A sua liberdade, que pode estar escravizando a sua alma, escravizando o seu espírito. Então, eu espero que possa ter te ajudado essa reflexão, espero que você possa realmente olhar para a sua vida e fazer uma análise sincera de coisas que podem estar atrapalhando a sua liberdade. E não saia daí, daqui a pouco a gente vai voltar com uma novidade no nosso programa. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis.
Bom, como eu tinha anunciado há pouco, a gente tem uma novidade fantástica, principalmente para você que quer ficar mais bonita, que quer aprender a cuidar melhor da sua pele, que é a doutora Adriane Wack, que trabalha com medicina estética, que ela vai, a partir de hoje, está fazendo um quadro voltado para você que quer se cuidar, que quer ficar mais bela sempre. Doutora Adriane, muito obrigado. Prazer é meu. É isso mesmo, né? A senhora vai dar dicas toda semana para as pessoas ficarem mais belas, é isso? Isso mesmo. Acompanhe-nos. Tá bom, então daqui a pouco a gente volta com a doutora Adriane já dando as suas dicas. Olá, meu nome é Adriane Wack e a partir de hoje estarei fazendo parte do programa. Estarei falando sobre beleza. Olá, hoje vamos falar sobre os tipos de hidratante que existem. Como vocês já devem ter percebido, existem aqueles desodorantes corporais que nos deixam muito cheirosas, mas não hidratam nada. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos tipos. Existem os hidratantes umectantes. O que são hidratantes umectantes? Eles mantêm a hidratação da água, têm a capacidade de, depois que você tiver com a pele umedecida, logo após o banho, se você passar, manter você com a pele umedecida. Ele não vai atrair a água para dentro da sua pele, mas a água que estiver por cima vai manter você com essa hidratação lá. Tem os hidratantes que são oclusivos. O que é oclusivos? Eles também não têm a capacidade de hidratar. O que é hidratar? Levar a água para dentro da pele. Mas eles podem ser utilizados para, depois que você usar o hidratante umectante, manter essa hidratação que você colocou lá. Ou não deixar você perder essa hidratação que você tem. Um exemplo disso são os óleos minerais. Tá? Eles não hidratam, dão a falsa sensação que já estão hidratados. E os derivados de petróleo, parafina, lanolina e algumas manteigas de vegetais, manteiga de karité, manteiga de cacau. Todo mundo acha que está hidratando ao passar uma manteiga de cacau. Você não está hidratando, você está deixando só uma oclusão para não ter uma perda de água dessa pele. Inclusive, se você já tiver com a pele ressecada e desidratada, ele pode piorar, porque se você passar um hidratante por cima, ele não vai ter a capacidade de deixar a ação dele na sua pele, de agir na sua pele. E existe realmente o hidratante que é o emoliente. Esse tem a capacidade de levar água para dentro da sua célula, de hidratar a sua pele, tá? O que são esses hidratantes emolientes? São os óleos vegetais, óleo de coco, óleo de argan, óleo de amêndoa, óleo de semente de uva. Se você não gostar da textura oleosa, eles podem ser formulados no creme. A maioria das indústrias, elas normalmente fazem uma mistura, um mix de todos eles para você poder ter uma melhor adesão ao produto. E aí você precisa analisar o que a sua pele está precisando melhor. Mas de tudo isso que eu estou te falando, a melhor dica, o que é? Passe o seu hidratante nos primeiros 10 minutos depois que você tomou banho, caso você não saiba o que contenha no seu hidratante. Esta foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, enviem para nós, que estarei respondendo nos próximos programas. Até a próxima! Oi pessoal, hoje eu tô aqui na Rede Horto e nós viemos aqui mostrar para vocês mais um produto de qualidade da Rede Horto e agora com mais comodidade para vocês, não é verdade, doutor Zé Fernando? Isso mesmo, Pri. Agora a gente faz toda a documentação aqui na clínica. Então você não precisa ir no centro de radiologia para fazer os raios-x, as fotos. A gente faz toda essa documentação aqui. Excelente, gente, e é comodidade, porque você vai vir para a clínica, vai agendar e aqui vai ter tudo para você. Então essa daqui é a máquina do raio-x, né, doutor? Isso, é a radiografia que a gente faz, a panorâmica aqui na clínica. Então vocês vão acompanhar aí como que funcionou o processo da radiografia, certo? Um beijo da Pri e até o próximo programa. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.
Todos os sábados às 18h20. Programa Veritá.